sou a Brantelli, nutricionista, esposa do Antônio, mãe da Brielle, de 2 anos, e idealizadora do projeto Pais que Nutrem. Eu tenho como propósito ajudar mães como eu e pais a conduzirem uma educação nutricional com respeito. E quando que ela começa? Ela começa desde o início da vida. Eu vou falar um pouquinho mais da minha trajetória para que vocês possam entender como eu cheguei nesse propósito e o quão feliz eu fico em ajudar todas essas famílias. Primeiro, iniciei na nutrição há mais de 17 anos, então contando o tempo da minha vida, é exatamente um marco, é metade da minha vida. Primeira metade, a parte da infância, adolescência, e com 17 anos eu iniciei na nutrição. Por isso, continuei na segunda metade exatamente da minha vida, estudando nutrição, depois me formei, fiz uma especialização em nutrição humana, outra especialização em atividade física, saúde e qualidade de vida. A primeira especialização e graduação foram aqui no Rio Grande do Sul e a segunda especialização já foi lá no Rio Grande do Norte, assim como o mestrado. Atuei lá também em docência do ensino superior. Trabalhei na parte tanto da graduação, em nutrição, na formação de novos nutricionistas, como em outros cursos da saúde. E eu amo ensinar, me deixa muito feliz isso. Só que nesse tempo eu sempre falava, quando eu for mãe, e eu quero muito ser mãe, eu quero poder ajudar pais a entenderem mais sobre a nutrição, a conhecerem essa ciência que não somente trata do que a gente deve consumir nos alimentos, mas também de como a gente pode consumir. Então, quando eu trabalhei no mestrado, essa linha da neurociência, eu consegui aprofundar mais e mais questões relacionadas ao ato de comer, como a gente pode orientar, ajudar esses pais e até mesmo encaminhar, quando necessário, para os profissionais habilitados para conduzir determinados tipos mais específicos relacionados às emoções, né, ao comportamento, tipos de comportamentos. E eu aprofundei mais na parte da nutrição comportamental, que é uma área que eu amo, e assim foi afunilando para que a gente chegasse numa educação nutricional com respeito, que é diferente da gente falar somente numa educação nutricional, que já seria muito importante. Porém, a gente começou a observar o quanto é necessário a gente saber como orientar os nossos filhos, como conduzir, como tratar, como falar na hora das refeições, né? A gente sabe que no dia a dia a gente pode fazer com que os nossos filhos eliminem ou vão diminuindo uma certa seletividade alimentar, porque são várias fases da vida e algumas fases existe sim uma seletividade fisiológica que pode acontecer, então é muito importante a gente conhecer as fases da vida, cada período. A gente não deve entender somente do período de introdução alimentar, por exemplo, que a nossa filha acabou de terminar, que ele vai até os 2 anos, mas sim depois dos 2 anos, é uma fase tão importante, essa fase pré-escolar. E a gente precisa entender que muitos casos de compulsão, de dificuldades alimentares, de transtornos alimentares, podem sim ser enfatizados ou até desenvolvidos, dependendo de como nós pais conduzimos a educação nutricional dos nossos filhos. Porque nós somos os responsáveis, nós somos condutores, nós somos os primeiros a fornecer todos os subsídios e tudo que os nossos filhos precisam no início da introdução alimentar, no início, né, da vida deles. Tudo relacionado à alimentação, a comportamento, tudo relacionado a o que eles vão ter de autonomia, como que eles vão conseguir experimentar texturas, conhecer o universo, o mundo da alimentação e ter prazer ao comer. Isso é muito importante. Mas infelizmente, muitos pais da nossa geração não tiveram esse mesmo acesso. O nosso tempo é diferente, nós temos esse acesso à internet, às redes sociais, nós podemos levar coisas boas, assim como outras coisas que não são tão boas, que às vezes acontecem
em torno disso, nós precisamos ser seletivos e conhecer. Porém, os nossos pais tinham acesso restrito e eles nos passaram o que foi devido no tempo deles. A ciência da nutrição também evoluiu e está evoluindo cada vez mais. Então é muito importante que a gente tenha ao nosso lado profissionais atualizados, profissionais que realmente estão comprometidos com a nossa saúde, porque a indústria dos alimentos está aí e cada vez mais cedo tem se introduzido alimentos industrializados, e eu não falo no geral, porque agora nós temos uma indústria que também está trabalhando melhor para nos ajudar, uma indústria que não tem colocado conservantes, corantes, edulcorantes, não tem colocado diversos aditivos químicos, sem falar nos açúcares, nos óleos vegetais, nesses produtos alimentícios. Porém, a gente precisa entender que quanto mais a gente se aproximar de uma alimentação com comida de verdade, vai ser melhor para a nossa saúde. E não só a nossa saúde dos nossos filhos, mas sim das próximas gerações. A saúde dos filhos dos nossos filhos. Sim, quem aqui está me escutando e é da área de saúde, entende e sabe um pouquinho sobre epigenética e vai compreender que nós temos um código genético que é passado de geração em geração. Então eu trago aqui um alerta. Nesse tempo, a questão da indústria crescendo em contrapartida com as pessoas se afastando um pouco mais da cozinha. Nós precisamos muito reaprender certas coisas ou até aprender, porque às vezes não tivemos a educação nutricional que nós poderíamos ter porque os nossos pais não tiveram acesso a essa informação. Então é muito importante que agora a gente venha a saber cada vez mais sobre isso e se aproximar, sim, da cozinha, saber que a cozinha é afeto, ter esse cuidado. Às vezes até mesmo os pais têm algum transtorno alimentar, têm alguma uma ligação com a ansiedade, compulsão dos alimentos e acabam passando para os filhos isso sem querer, como eu sempre falo, porque às vezes na forma que estão agindo, conduzindo, e os nossos filhos, eles observam cada detalhe. Nós somos exemplo para ele. Por mais que a gente queira dizer, não, meu filho, não come assim, não faz assado. Se a gente está comendo muito rápido, por exemplo, se a gente não está mastigando bem os alimentos, eles estão vendo diariamente isso. Então, eu falo do complexo que é esse mundo da educação nutricional. E eu convido vocês a compartilharem esse vídeo, a curtirem, a comentarem, porque eu quero, através desse primeiro vídeo, começar a trazer muito conteúdo para vocês e conseguir ajudar mais do que os pais que eu atendo como clientes, mais do que os pais que eu atendo no projeto Pais que Nutrem, mas também pessoas que às vezes precisam de uma condução, de uma ajuda, uma orientação, grupos que eu participo. Às vezes eu oriento, encaminho para profissionais, às vezes eles precisam daquela luz que a gente fala. Onde que eu procuro tal profissional? Como eu posso achar um gastro para conduzir tal situação? Então são inúmeras situações. No início da nossa vida, a nossa filha teve refluxo. Um refluxo oculto, que é o refluxo que causa uma dorzinha muito forte, né? Ele faz com que o bebê se arque para trás. E ninguém conhecia, ninguém sabia muito sobre isso. Na nossa família não tinha tido uma pessoa anterior à nossa família, né, que a gente soubesse sobre isso. Depois a gente foi descobrir na família do meu marido. Mas o que acontece? A gente não sabia o que fazer, onde conduzir. E os profissionais, os pediatras, infelizmente, passavam para frente. E eu, como nutricionista, como mãe, que fui atrás, que consegui ajudar a chegar no diagnóstico, ajudar a entender isso. E eu quero esclarecer para vocês que existem tanto esse caso que aconteceu com a nossa filha, mas alergias alimentares, que podem acontecer sim no início da vida, mas que são totalmente curáveis. Então, com o tempo, a gente precisa conhecer a fase do desenvolvimento, quanto tempo e o que fazer naquele tempo. Porque o que a gente fizer naquele tempo, se a gente ficar expondo os nossos filhos somente a alimentos que vão causar mais ainda alergia ou que vão piorar, vão inflamar o corpinho deles, isso pode prejudicar muito para o futuro deles. Ou então, se a gente souber como conduzir, o que fazer, a gente pode fazer com que aquilo não se estabeleça mais. Eu, como mãe que ainda amamentei desde o início da vida, a nossa filha, mesmo com essa questão toda, continuei
com um aleitamento materno exclusivo até os 6 meses e depois continue em livre demanda o aleitamento, eu quero esclarecer algo também muito importante aqui no final desse vídeo, que é o próximo post que nós vamos fazer sobre os leites integrais, sobre as fórmulas infantis e compostos lácteos. Eu quero dizer para vocês, mães, que querem amamentar ou estão amamentando, mesmo que algumas já estejam amamentando de forma mista, né? Estejam no aleitamento materno e com fórmula, por alguma necessidade, alguma demanda que eu entendo e eu acolho, eu acho que a gente tem que se acolher, sim, quem não conseguiu, por alguns motivos, promover o aleitamento materno exclusivo. Mas que sim, saibam que o melhor alimento é o leite materno, que ele vai fazer com que até esse trato gastrointestinal amadureça mais rápido, seja protegido, se cure. Eu reforço essa questão do aleitamento materno, porque a gente sabe quantos profissionais passam a orientar o uso de fórmula sem a necessidade real. E essas mães precisam estar empoderadas, precisam estar tranquilas, sabendo que até mesmo em questões como eu mencionei, que eu passei, o leite materno vai ser a melhor opção. Outra questão muito importante que eu quero falar para vocês, o porquê da gente curtir, da gente compartilhar esse vídeo, para vocês poderem me ajudar a ajudar outras mães e outros pais a terem acesso à informação. Então eu vou ficar muito feliz e muito grata em vocês fazerem isso. Nós vamos falar de assuntos aqui baseados na Sociedade Brasileira de Pediatria, baseados no Ministério da Saúde, os guias da alimentação. O ano passado foi lançado o guia para crianças menores de 2 anos, atualizado. Então é muito importante porque muitos pais não têm acesso a isso. Esse ano, durante a pandemia, eu fiz uma certificação em educação nutricional, rotina familiar, e tenho muitas coisas interessantes e muito proveitosas, além de serem muito importantes para trazer para vocês. Coisas que complementam toda essa minha carreira, toda essa trajetória. Imagine, gente, 17 anos. Eu comecei a dar aula na universidade em 2010. Eu ministrei aula em todos os ciclos da vida. Eu segui ministrando aula nessa parte do módulo Nutrição Materno-Infantil e nunca me encantei tanto por essa área como agora. Me encantei ainda mais porque eu já gostava e agora com essa experiência como mãe, que eu tenho vivenciado com minha filha e a geração dela, todos os pais que eu tenho atendido nessa geração da minha filha, eu tenho me encantado. Então por isso eu quero dizer para vocês que essa área é apaixonante para mim e eu quero e preciso ajudar mais mães. Eu sei o quanto tem mães que procuram e nunca acham essa ajuda. Então, nesse momento de pandemia, principalmente, que os filhos estão mais em casa, que têm passado diversas situações que levam a uma alimentação de má qualidade, questões emocionais, questões realmente da situação que a gente está vivendo. Então, eu quero ajudar vocês. Muito obrigada a todos que vão ver esse vídeo, que vão compartilhar, curtir e comentem aqui o que vocês mais querem de ajuda, que eu vou ter um grande prazer em ajudar. Fiquem com Deus. Quem é que tava nanando? Quem? A Biel!